Olá, meus amores, meus seres de luz, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar algumas dicas de alguns livros que eu tenho, que eu acho, se você gostou, se você gosta dessa área da aromaterapia, se você quer dar início aos seus estudos ou já estuda aromaterapia e quer dar continuidade, então são alguns livros chaves que eu acho importante você ter. Tem muitos livros, é importante a gente ressaltar, o valor da editora Laszlo, do Fabian Laszlo aqui no Brasil, que tem trazido os livros de fora aqui pra gente, porque a gente não tinha uma bibliografia muito rica, a maior parte dos livros que a gente tinha de aromaterapia aqui no Brasil eram franceses, eram ingleses, e aí ou você fala essa segunda língua, essa terceira língua, ou então você não tinha acesso. E o Laszlo, graças a Deus, aí olhando para a importância da necessidade, desse autoconhecimento, desse conhecimento da aromaterapia, vem traduzindo aí, cada ano vem traduzindo 2, 3 livros, até mais, num montante aí. Então tem vários livros de aromaterapia. O que eu vou trazer aqui para vocês hoje são 4 livros mais básicos que eu acredito que seja muito importante vocês terem, dependendo da necessidade de vocês. O primeiro livro, esse daqui é da editora Pensamento, é a Bíblia da Aromaterapia, Gil Farhouse, vocês viram que o meu inglês é maravilhoso. Esse daqui, ele é um livro... bom, quem conhece a linha, a Bíblia, as Bíblias, sabe qual que é essa questão aí, que é trazer um apanhado geral do assunto. Então, é um livro bem grosso e ele traz um apanhado geral do assunto, trazendo as questões dos campos emocionais, dos equilíbrios dos chakras, dos olhos, quais os olhos que você pode utilizar para equilibrar os chakras. Ele tem receitas também de perfumes terapêuticos para cada função. Tem os campos emocionais e os campos físicos dos óleos essenciais. Então, ele é um livro, ele não se aprofunda muito. Tem técnicas de massagens que você pode fazer, tem receitas de óleos de massagens para determinadas situações também. Então, ele dá uma explicada, nos sistemas do corpo, mas assim, ele é um livro legal para começar. Eu acho que, para quem não tem nada, Tati, não tem livro nenhum de aromaterapia. Eu acho bacana esse livro para começar, porque ele vai te dar um apanhado geral, mas é um apanhado bem básico, tá? Então é de uma forma bem básica, mas eu acho legal para quem está começando agora ser um dos primeiros livros aí para adquirir, porque de certa forma tem muito conhecimento. De uma forma abrangente, de variedades sobre a aromaterapia. Outro livro que eu indico, aí são 2 livros com pegadas diferentes. Uma coisa importante ressaltar é assim, os livros, quando eles são traduzidos, então a maior parte dos livros eles são traduzidos da França. Na França, a aromaterapia ela é utilizada dentro de uma cadeira médica, então ela é utilizada há muito mais tempo que aqui no Brasil. Tem um conhecimento muito maior em cima da aromaterapia, as pessoas sabem utilizar os óleos essenciais. Aqui a gente pode dizer que a gente está engatinhando nesse processo da utilização dos óleos essenciais. Então, o que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vai olhar para esses livros traduzidos, que muitos deles indicam a questão de você utilizar o supositório, Então, tem cápsula para você colocar os óleos essenciais e introduzir de forma anal, tem o óvulo vaginal, tem as cápsulas para ingerir. Quem já fez os meus cursos, quem assistiu algum dos meus vídeos aqui, sabe que eu tenho uma restrição em relação à ingestão dos óleos essenciais por uma série de fatores, pela questão aí, assiste meu vídeo aqui no canal quando eu falo das precauções na utilização dos óleos essenciais, que eu explico um pouquinho melhor dessa questão da ingestão, Então, se você quiser ingerir os óleos essenciais, ingira com segurança, preste atenção, se informe, porque aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda para isso. Aqui no Brasil o óleo essencial é tido como cosmético,
não como insumo de uso interno. Então, não tem uma restrição, não tem uma fiscalização da Anvisa diante disso. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente for utilizar esses livros e for ver as prescrições desses livros, da gente ponderar aqui no Brasil como que é utilizado. Aqui no Brasil, eu recomendo com segurança na inalação e no uso tópico. Então, na inalação do óleo essencial e passando na pele. Outras formas, eu já tenho uma certa restrição, porque a gente não tem esse conhecimento e não tem óleos essenciais. Nós temos óleos essenciais com qualidade, sim, mas não são todos eles, né? Então, tem empresas que estão engatinhando. Então, assim, gente, né? Hashtag fica a dica. Pondere o que vocês forem ler nos livros, tá? Ah, eu vou fazer um óvulo vaginal. Compra um óleo de qualidade, pondera se é necessário mesmo. Enfim, qualquer dúvida também pode colocar aí, né? Me mandar mensagem que eu auxilio nesse processo. Mas então eu vou falar, são 2 livros que, assim, são 2 pegadas diferentes dos óleos essenciais, mas são 2 livros maravilhosos que eu gosto muito. Deixa eu tirar. Vocês viram que são livros levinhos, né? Coisa assim bem básica. A Laszlo, a qualidade dos livros da Laszlo é maravilhosa. Então, são assim, a impressão, as folhas, é livro para durar, ó, eternamente. Então, vale a pena investir. Esse livro aqui, né, o Guia da Aromaterapia, que é o Grande Manual da Aromaterapia do Dominique Bardot. Então, esse daqui é um livro que ele vai falar mais das propriedades físicas do óleo essencial. Então, ele tem vários óleos essenciais aqui. E aí ele fala a composição bioquímica do óleo essencial, as propriedades terapêuticas, as principais indicações terapêuticas, as contraindicações. Ele fala os limites de uso, quanto que pode ser utilizado em cada paciente, e ele dá algumas fórmulas também para algumas questões pontuais. O que é legal a gente saber desse livro também? Tem muitos óleos que, inclusive, a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, a Laszlo talvez tem uma maior variedade desses óleos aqui. Eu acho que das empresas que nós temos aqui no Brasil, a Laszlo é uma das que tem a maior variedade desses óleos, mas também não são todos e não estão sempre em linha. Então, sempre que você for procurar um óleo, procura um óleo mais comum, né? Que você tenha maior facilidade de achar aqui no Brasil. E esse livro, então, ele dá muito essa questão. Uma coisa que eu gosto muito desse livro, que ele coloca, por exemplo, aqui, o eucalipto radiata. Ele coloca as cruzinhas, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, para os meus alunos. Por exemplo, o eucalipto radiata, ele é antivirótico? Sim. Quanto? 4 cruzinhas. Então, ele é muito antivirótico. Ele é analgésico, mas é uma cruzinha só. Então, quer dizer, ele tem a propriedade da analgesia, mas é bem pouquinho. Tati, eu só tenho eucalipto radiata, posso utilizá-lo como analgésico? Usa, sabendo que ele não vai ter uma propriedade tão forte com analgesia do que um outro óleo, por exemplo. Então, ele te dá a base das cruzinhas para você saber, eu preciso de um óleo extremamente analgésico. Aí eu vou olhar aqui e procurar qual que é o analgésico e que tem 4 cruzinhas, certo? E esse livro, ele dá somente uma pincelada na questão vibracional, na questão emocional do óleo essencial. Então, por isso que eu recomendo esse outro aqui, que é a Cura Vibracional da Deborah Edson. Esse livro aqui é fantástico, porque ele traz todo o campo vibracional e energético dos óleos essenciais. Diferente do Grande Manual, nesse Grande Manual ele vai trazer as propriedades físicas, né, a composição química, ele dá um olhar para o óleo essencial mais na sua questão física. Esse daqui já dá um olhar para o óleo essencial na sua questão energética. Então, se você quiser saber, qual a propriedade desse óleo, será que esse óleo ele é analgésico? Aqui você não vai saber. Nesse livro aqui da Cura Vibracional não tem isso. Mas, em compensação, eu preciso um óleo para trabalhar a minha ansiedade, para trabalhar a minha procrastinação, para trabalhar situações emocionais que me atrapalham. Esse livro aqui é fantástico, super recomendo. Cada vez que eu leio é uma informação nova.
e traz assim, você sabe aquele negócio, né? A gente vai lendo o livro várias vezes, cada vez você absorve uma coisa diferente. Com esse livro é isso. Cada vez que eu leio a mesma folha 2 vezes, eu absorvo uma coisa diferente. Então ele é fantástico, também recomendo. Tati, não tenho condições de ter os dois, fica difícil. Depende para o que você quer nesse momento. Se você quiser trabalhar mais essa questão vibracional, energética, emocional, eu recomendo começar com esse daqui. Até porque, se você der uma olhada nos sites, nesses sites de confiança, você consegue pegar algumas propriedades dos óleos, né? Então, você consegue pegar essa questão das propriedades físicas, não com tanta riqueza como tem esse livro, mas você consegue em sites. Já a questão energética e vibracional dos olhos, a gente tem maior dificuldade de achar. Então, né, hashtag fica a dica. Se você quiser olhar para essa questão emocional dos olhos, compre esse daqui primeiro. E aí, uma outra dica, aromaterapia para crianças saudáveis. Esse daqui, o próprio nome do livro já diz, né? Então, para quem tem criança, para quem quer investir nessa área da aromaterapia para trabalhar com criança, ou para quem tem filhos, esse livro é muito legal, porque ele tem dicas de como utilizar. Então, por exemplo, para brotoeja, para bronquite, catapora. Então, ele dá uma breve... e questões emocionais também. Não só questões físicas, né? Mas questões emocionais. Ansiedade, a parte dos dentes, infecção do cordão umbilical. Então, ele é muito legal nesse sentido, porque ele dá uma breve explicação o que é a doença, quais são os primeiros sintomas e aí quais são as formas de tratamento com os óleos essenciais com sinergias. Lembrando, como eu já disse, né, utilizar com segurança, porque às vezes aqui tá falando para você dar para uma criança ingerir ou fazer um supositório, então eu recomendo utilizar sempre via inalação ou tópico. E uma questão aí, que é o que eu já falei também, às vezes aqui tem óleos que não tem aqui no Brasil, né? Então, ou óleos que não são traduzidos. Por isso que eu falo da importância da gente saber o nome científico do óleo essencial. Porque às vezes você vai pegar um óleo essencial, por exemplo, o frankincense. Aqui no Brasil é chamado de olíbano. Se você for para fora e pedir um óleo de olíbano, você não vai achar, porque lá é o nome de frankincense. Mas se você for pelo nome Boswellia carteri, em qualquer lugar que você for, você vai conseguir identificar esse óleo sendo frankincense ou sendo olíbano. Por isso que é importante a gente saber o nome científico do óleo essencial. E é isso, meus amores, deixei assim tem muitos mais livros. Se eu fosse trazer aqui a minha coleção de livros, eu ia ter que gravar vários vídeos para explicar, para falar de todos. Mas esses daqui são livros básicos que eu acho interessante, né? Uma dica para vocês darem início aí na coleção de livro de vocês, falando sobre aromaterapia. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, alguma crítica, algum livro, de repente, coloca aqui nas mensagens, né, pra gente poder conversar, ou alguma sugestão de um livro muito bom, de repente eu não conheço, ou se você quer alguma sugestão de um livro específico, coloca aqui nas mensagens que eu terei o maior prazer em responder. É isso, meus amores. Até a semana que vem, um excelente final de semana para vocês. Se já puderem, já adquiram os livros, já vão lendo aí, já vão devorando esses livros aí no final de semana. Um beijo enorme e até a semana que vem.